Ei, você aí parado, venha aprender sobre Antigo Egito, uma das sociedades mais importantes do mundo ainda hoje, que se desenvolveu há milhares de anos e que teve as suas origens na mesma região do Crescente Fértil que a Mesopotâmia. A diferença é que a Mesopotâmia estava no Oriente Médio e o Egito está localizado no norte da África. Menos importante a localização do Egito Antigo? Não. O Egito está localizado num lugar muito bom estrategicamente, geograficamente. Porque ali, no território onde ele se localiza, tem o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Além disso, ele tem outra fronteira, que é o deserto do Saara. E se analisarmos, vamos entender que essa localização geográfica vai dar ao Egito bases para um comércio bastante lucrativo e para uma cultura bastante desenvolvida, mesmo porque naquele local os egípcios conseguiam ter acesso à cultura do Oriente Médio e à cultura dos europeus. Além disso, os egípcios conseguiam ter acesso à cultura do norte da África e também à cultura da África subsaariana. Ou seja, o Egito Antigo tinha características de vários povos diferentes e por isso se tornou uma das sociedades mais peculiares da história. Além disso, temos que entender que por ser cercado por dois mares, os egípcios desenvolveram a sua navegação e por estar inserido no meio do deserto do Saara, desenvolveu características próprias de adaptação ao meio ambiente. O Egito tem um clima extremamente seco por estar inserido no meio do deserto, mas contou com as águas do Rio Nilo para que povos pudessem viver naquela região. Se o Rio Nilo não cortasse o território do Egito, ninguém poderia viver ali. O Rio Nilo, que deu bases para a construção da sociedade do Egito Antigo, foi considerado por muito tempo o maior rio do mundo, mas perdeu seu posto para o rio Amazonas, depois de um mapeamento geográfico bastante clínico. O Nilo corta o Egito de norte a sul e corre do sul para o norte. Perto da sua foz, ele se ramifica em 6 partes, tornando aquele território muito fértil e produtivo. Ele é um grande fornecedor de água doce para as pessoas que vivem ali. A população que foi se estabelecer às margens desse rio utilizavam ele para várias coisas, como por exemplo, para cultivar alimentos, para se banharem, para beberem aquela água e para fazer suas necessidades especiais. Assim, imagina alguém fazendo necessidade especial deste lado, enquanto ali a 50 metros tem uma pessoa tomando água. Em épocas de cheia, o rio Nilo transborda. E quando o rio Nilo transborda, ele invade as margens. E essas margens do rio se tornam férteis, porque as plantas que tem no rio acabam sendo depositadas nas margens e ali essas plantas apodrecem, tornando-se adubo para qualquer produto que queira se plantar na beira deste rio. Percebendo essas características naturais do rio Nilo, os egípcios compreenderam que precisavam respeitar as estações do ano para assim determinar quando seria o plantio e a colheita dos seus produtos. Entenderam que em determinadas partes do ano o rio alagaria e assim teriam que consumir o excedente da produção. E quando o rio voltasse para suas margens originais, aí eles poderiam plantar e novamente colher os produtos que ali eles tinham cultivado. Além disso, utilizavam do rio como meio de transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias, e também faziam canais de irrigação, levando a água do rio para aquelas populações que viviam mais longe das margens. Assim, essas pessoas poderiam também cultivar seus produtos a partir da água que vinha do rio escorrendo pelos canais de irrigação. Mas o Egito surgiu do nada? O Egito ele vai surgir por volta de mais ou menos 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Os povos africanos que eram nômades, que viviam transitando pelo território, perceberam que nas margens daquele rio poderiam se fixar, porque ali as terras eram mais férteis. Então, a partir daí, fixaram-se alguns grupos pequenos perto das margens dos rios, chamados de nomos, e estes nomos, que são datados de 5.000 a 4.000 a.C.,
foram se transformando em agrupamentos maiores com o passar do tempo. E esses agrupamentos maiores vão se tornar depois cidades, e essas cidades também vão acabar se tornando parte de um grande reino. No desenvolver dessa sociedade, desses agrupamentos e desses reinos, o Egito acabou sendo dividido em duas partes, a parte do Alto Egito e a parte do Baixo Egito. A parte do Alto Egito, olhem ali no mapa, fica na parte de baixo do mapa. E a parte do Baixo Egito fica na parte alta do mapa. Não vá confundir, porque quando a gente olha o mapa desta forma, a gente acha que o mapa está em pé. Mas não. O Alto Egito é assim denominado porque fica nas regiões montanhosas do Egito. E o Baixo Egito assim é denominado porque fica nas regiões de planície. Então, com essas características, devemos compreender que o Egito, quando era dividido em duas partes, tinham dois governantes. Estes governantes nem sempre eram rivais, mas também não eram amigos. Possuíam algum tipo de atrito porque ocupavam quase as mesmas terras. A unificação do Alto Egito e do Baixo Egito vai se dar em torno de 3200 a.C., quando Menes unificou esses dois reinos e se tornou o primeiro imperador do Egito Antigo. Este imperador era também denominado de Faraó. Este era o indivíduo daquela sociedade que tinha todo o poder em suas mãos. Nas mãos dele estava o poder político, o poder religioso e o poder econômico. Tendo todos esses poderes em suas mãos, ele poderia administrar a sociedade da forma que gostaria. Existiram muitos faraós na história do Egito, inclusive uma mulher chamada de Cleópatra. Cleópatra era conhecida como uma bela mulher. Se vestia muito bem, usava joias, tinha uma personalidade forte, mandou matar seu irmão e teve dois amantes romanos, que eram o Júlio César e o Marco Antônio. Além de Cleópatra, existiram outros faraós bastante conhecidos, como por exemplo o Tutancâmon. A gente tem que entender que nem todos os faraós possuem uma história completa, porque muito do que se tinha no passado sobre o Egito acabou se perdendo. Dizem os historiadores e arqueólogos que 70% da história do Egito ainda está embaixo da areia. E sabemos mais sobre determinados faraós porque encontraram-se mais vestígios arqueológicos desses faraós. Quando se descobriu que existiam muitas riquezas nas tumbas, nas pirâmides, muitas delas foram saqueadas. E se perdeu muito da história nesse desenrolar desses roubos. A sociedade egípcia estava dividida de uma forma bem organizada. No topo da pirâmide social ou da organização social estava o faraó. Abaixo do faraó nós tínhamos os sacerdotes, que eram aqueles responsáveis pela religião, e os burocratas, que eram os funcionários do Estado responsáveis pela administração. Então o faraó contava com esse grupo de sacerdotes e com esse grupo de burocratas para organizar essa sociedade. Mesmo porque a partir da administração você tem recolhimento de impostos e você determina quais obras públicas são construídas, por exemplo, e a partir dos sacerdotes você tem um controle religioso das pessoas. Então vamos dizer que havia entre os sacerdotes e os burocratas e o faraó um pacto para a administração daquele território e daquelas pessoas. Dessa forma, o faraó tanto era legitimado pelo poder dos burocratas e de sua boa administração ou má administração, e pelo poder dos sacerdotes, que poderiam manipular as pessoas, dizendo a elas que o faraó era considerado uma divindade, ou o faraó realmente era um deus na terra. Abaixo dos burocratas e dos sacerdotes, nós tínhamos os artesãos e os pequenos comerciantes, além dos camponeses, que também se estabeleciam em diferentes ramos da sociedade. Alguns trabalhavam no campo, outros trabalhavam na cidade. E abaixo desses nós tínhamos escravos, que eram a parte da população que não possuíam poder político, nem poder econômico e muito menos alguma vantagem social. Então os escravos, além de ser a base da pirâmide social do Egito Antigo, eles eram responsáveis por muitos trabalhos, tanto na lavoura quanto na construção civil nas cidades. A história do Egito Antigo é bastante longa e os historiadores acabam dividindo ela em três partes: o Antigo Egito, o Médio Egito e o Novo Império. Esta periodização ela vai de 3000 a.C. até 332 a.C.,
se faz isso para poder se entender melhor a história daquela civilização. Esta sociedade ela era bastante dinâmica, tanto na questão econômica quanto na questão cultural. A questão econômica, por exemplo, eles faziam contato com outros povos, como disse antes, com os mesopotâmicos, com os europeus e com aqueles que viviam na África subsaariana. E os egípcios, então, cultivavam vários produtos para fazer essas relações de comércio. O que eles cultivavam? Cultivavam cevada, trigo e criavam gado. Então eles tinham uma alimentação bastante equilibrada. Porém, devemos entender também que nem todos tinham acesso a essa alimentação. Vamos imaginar os escravos. Os escravos eram aqueles que tinham que trabalhar, que não tinham direitos políticos e econômicos, não tinham nenhum tipo de direito e que também não possuíam uma alimentação rica para sustentar seu próprio corpo. Assim, muitos acabavam morrendo nas obras que estavam fazendo. Na questão religiosa, os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Cada um desses deuses possuía aspectos diferentes e representava algo da vida cotidiana dos egípcios. Seus deuses formavam um complexo sistema mitológico e eles eram antroposomórficos, ou seja, existiam vários deuses, estes deuses cada um tinha uma função e estes deuses tinham características antroposomórficas, ou seja, o corpo deles era de humano e a cabeça dele era de animal. Aliás, eles consideravam muitos animais sagrados, como por exemplo o chacal, o gato, o carneiro, o jacaré, a águia, o escaravelho. Cada um deles tinha uma função. Por exemplo, o gato representava a agilidade, o jacaré representava a agilidade nos pântanos, o chacal representava a esperteza noturna, a águia a capacidade de voar, o escaravelho ele estava ligado à ressurreição, a serpente representava o poder de ataque. Então, cada animal possuía suas características e os egípcios consideravam eles sagrados. Cada povoado existente dentro do Egito tinha o direito de escolher o seu deus. Ou seja, você escolhia um deus naquele complexo mitológico e este deus seria o representante do seu povoado. Porém, existia uma regrinha básica. Seu povoado pode cultuar um deus específico, mas todos no conjunto dos povoados precisavam cultuar o deus do estado, ou seja, o deus que o faraó escolheu. Se aquele faraó morresse e viesse outro faraó, o outro faraó, o sucessor, poderia escolher um outro deus. E assim todas as pessoas do Egito teriam que cultuar o deus do faraó, mas não precisavam abandonar o deus específico do seu povoado. Inclusive, algum faraó, especificamente este aqui, disse: não existe vários deuses, vocês são loucos, existe apenas um, e é o meu Deus. Então todos os egípcios, naquele período histórico, acabou se tornando monoteísta. Claro, as pessoas não deixaram de acreditar em vários deuses, mas o Estado disse que eles eram monoteístas, então eles eram. É assim que funcionava quando o poder estava na mão de uma pessoa só, de um governante só, que naquele caso era um faraó. Se ele fosse bastante autoritário, aí a sociedade responderia às atrocidades deste faraó. Ainda na questão religiosa e cultural, nós temos que entender um pouquinho dos rituais funerários, que também se conhece como mumificação. Existia mumificação para rico e mumificação para pobre. A mumificação dos ricos era bastante luxuosa, com bastante pompa. E a mumificação dos pobres era muito simples. Existiam ainda aqueles que não tinham nem condições de fazer um ritual de mumificação. Então, estas pessoas elas eram enterradas na areia do deserto. Se tornavam múmias? Sim, se tornavam. Porque a areia do deserto é tão seca, que puxa toda a umidade do corpo e preserva o corpo ali intacto. Algumas pessoas encontraram, alguns historiadores, arqueólogos encontraram algumas múmias no deserto. Mas a maior parte das múmias encontradas são de alguns ricos, que eram faraós, que aí estavam enterrados dentro das pirâmides, ou que eram nobres sacerdotes, que estavam enterradas nas mastabas. Então, cada indivíduo que fosse no futuro ser um faraó, que assim saberia, porque o seu pai é faraó, já teria o direito da construção de uma pirâmide. Então, você vai construir uma pirâmide para o seu funeral.
Já desde criança, algumas pessoas poderiam ter construção de pirâmides. Existiam muitas pirâmides. Acredite-se que ainda existem pirâmides escondidas embaixo da areia do deserto. Estas pirâmides também são de variados tamanhos. E até eles acertarem os projetos para a construção das pirâmides, existiam aquelas pirâmides que desmoronaram, aquelas que a gente pode considerar alguns rascunhos. A maior pirâmide é a pirâmide de Quéops. Olha aqui no mapinha. Aquela pirâmide ela é gigantesca. Demorava-se uma vida para fazer uma pirâmide, por isso que era tão importante a construir desde que o faraózinho fosse uma criança. Então a construção da pirâmide ela demorava muito tempo. As pessoas que construíam a pirâmide, que começavam a construir essa pirâmide, talvez nem terminassem de construí-la porque morriam antes da pirâmide ser construída. Porque ali obviamente que era um trabalho escravo. As pedras levadas para a construção da pirâmide também passavam por um processo muito longo através do deserto. A construção da pirâmide também é muito interessante. Pesquise aí. Você vai ver que não é de qualquer forma que se constrói uma pirâmide. Não se coloca uma pedra nas costas e leva ela lá para cima. Não se empurra uma pedra por um pedaço de madeira. Resumindo, depois você vai pesquisar, que eu sei que você vai, eles transformavam a pedra numa roda. E eles não lapidavam a pedra para ela ficar redonda. Não, a pedra era quadradinha ou ela possuía esse formato quadrado. E eles pegavam algumas meia-luas de madeira, colocavam ao redor dessa pedra 4 meia-luas de madeira, uma em cada lado da pedra, e transformavam ela numa roda. Pesquise, você vai encontrar certinho como funcionava a construção das pirâmides. A mumificação das pessoas também é muito interessante, dê uma pesquisadinha aí. Em resumo, era o seguinte: eles pegavam uma pessoa, colocavam dentro de uma grande bacia. Nessa grande bacia, eles colocavam água do rio Nilo e colocavam alguns produtos de cheirinho e tal, alguns perfumes. Depois, eles tiravam a pessoa de dentro disso e colocavam numa maca. Colocavam nessa maca, eles abriam o abdômen da pessoa, aqui nessa parte. Depois de abrir o abdômen, uma incisão não muito grande, eles enfiavam a mão lá dentro. E puxavam todas as entranhas da pessoa para o lado de fora. Tiravam tudo, limpavam toda a pessoa por dentro, pegavam essas tripas, colocavam dentro dos vasinhos. E eles deixavam apenas o coração no corpo, porque o Osíris, depois da morte, porque eles acreditavam em vida após a morte, então se você morreu, você vai passar por um julgamento. Quando você for neste julgamento, lá estará o Osíris te esperando. Você vai ter que olhar para a cara do Osíris e vai dizer: eu tenho direito a uma nova vida ou não tenho. O Osíris vai pegar o seu coração e vai pesar. Dependendo do peso do seu coração, você tem direito à vida eterna. Dependendo, você não tem. Então você tem que ter cuidado com as suas ações que você pratica durante a vida, pelo menos assim que pensavam os egípcios. Além disso, aqueles faraós que tinham muito poder levavam consigo para a sua grande pirâmide o seu sarcófago, onde ele ia para dentro, onde ele ia ficar dentro, e algumas riquezas, grande parte de joias, além de escravos que eram todos mortos e colocados ao redor das tumbas. E essa pirâmide era feita cheia de labirintos por dentro, porque os ladrões não poderiam roubar as joias do faraó, porque ele precisaria dessas joias numa vida após a morte. Além disso, os escravos eram mortos e colocados junto com ele, porque ele também ia precisar de escravos na vida após a morte, então teria que fazer esse ritual todo para que o faraó chegasse preparadinho no ritual de julgamento. Chegando ao finalzinho desse vídeo, a gente tem que entender que os egípcios eram grandes engenheiros, porque para construir pirâmides daquele tamanho precisava-se fazer grandes cálculos matemáticos, então eles conheciam a engenharia, conheciam a matemática, conheciam a arquitetura. E além de tudo isso, eles também conheciam a medicina, porque para fazer um ritual de mumificação não é qualquer um que faz, e eles eram também muito bons no artesanato. Uma outra curiosidade dos egípcios é que a primeira festa de aniversário foi celebrada no Egito. Ei, a primeira festa, parabéns para você, foi feito lá no Egito. Uma outra curiosidade, a primeira nota musical, o primeiro som musical foi emitido por uma estátua no Egito. Pelo menos assim, alguém percebeu que aquele som poderia formar uma música. Além disso, os egípcios também faziam pão com fermento de cevada. Poderia ser um pão de cerveja. E também os egípcios inventaram coisas para embelezar as pessoas, como por exemplo os cosméticos.
as perucas, os perfumes. E também foram os grandes inventores dos tribunais. Para finalizar, múmias, sarcófagos, vestígios de palácios, de pirâmides e muitas múmias ainda estão enterradas sob o deserto do Egito. Espero que vocês tenham compreendido novamente. Beijos para vocês, fiquem bem nos seus estudos e até uma próxima.